Porque, na verdade, aqui, ó, o pessoal enche o peito, só que na hora H, nem Israel. Tá todo mundo morrendo de fome lá em Gaza, porque agora até a ONU emitiu um alerta. É isso, Carol? O que está acontecendo lá em Gaza, que a ONU agora finalmente decidiu acordar? O que a gente não sabe é para que serve o alerta da ONU, né, José Otávio? Porque já faz tempo que a imprensa mundial mostra esses ataques na rede humanitária, milhares de pessoas atingidas por bombardeios quando estão procurando por comida. Então, foi divulgado hoje esse relatório que mostra que a fome entre palestinos em Gaza atinge a fase 5. O que significa isso? É considerada a mais grave de todas, segundo a classificação integrada de fases da segurança alimentar do mundo. Esse relatório foi produzido pela FAO, a Organização das Nações Unidas, e mostra que o nível 5 representa uma catástrofe humanitária. Crescentes evidências mostram que a fome generalizada, a desnutrição e as doenças estão provocando um aumento nas mortes relacionadas à fome. Informações recentes indicam também que os limiares de fome foram atingidos em relação ao consumo de alimentos na maior parte da faixa de Gaza e em relação à desnutrição aguda na cidade de Gaza. Então, vamos lá destacar os pontos principais deste relatório divulgado hoje. 20% das famílias enfrentam falta extrema de alimentos. 30% das crianças sofrem de desnutrição aguda e, por isso, a mortalidade elevada. Em função dos altos níveis de fome, meio milhão de pessoas enfrentam essa catástrofe humanitária. Isso é caracterizado não só pela fome, mas pelas consequências da fome, a inanição, a miséria e, por último, a morte. A estatística foi divulgada pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas. Há cerca de 4 dias, Israel voltou a permitir a entrada de alimentos por via aérea em Gaza. Isso estava proibido antes, mas foi criticado aí por esse modelo de distribuição de ajuda humanitária. O país culpa a ONU e o grupo terrorista Hamas por impedir que os alimentos cheguem à população palestina. A ONU e ONGs afirmam que são impedidos de operar em Gaza e que, por isso, esse sistema de distribuição de alimentos e de água potável estaria sendo boicotado por Israel. A ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza já matou 60 mil palestinos desde outubro de 2023. E essa crise humanitária atinge uma população na faixa de Gaza de mais de 2 milhões de pessoas. A maioria desses 60 mil mortos, infelizmente, são civis, mulheres e crianças. Zé Otávio. Olha, essas imagens, eu imaginei assim que talvez a humanidade não precisaria mais ver algo assim. É impossível que o ser humano não tenha aprendido nada, 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 nada com as guerras que a gente já viveu, para a gente deixar pessoas morrendo de fome, porque agora não é só mais bomba, porque além da fome, infelizmente, a Gaza já é o lugar onde você tem mais crianças amputadas no mundo. Quer dizer, eu não estou falando de soldados, e a gente tem um relatório, um médico desses Médecins Sans Frontières, desses Médicos Sem Fronteiras, que estava dando um depoimento lá no Congresso americano. Ele disse: eu não atendi ninguém uniformizado. Eu atendi mães, eu atendi pais, eu atendi crianças sem mão, sem braço, sem perna, por causa de bombardeios. E agora, a fome extrema, você deixar realmente as pessoas passando fome, quer dizer, por que deixar só jogar de paraquedas? Por que a ONU, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, da qual Israel, teoricamente, também faz parte, mas nessa hora não está unida não, nessa hora está separada, porque a ONU não pode entrar lá em Gaza para realmente parar um caminhão e distribuir, olha, é isso para você, é isso para você. Não, você vê caixotes caindo do céu, e o que acontece numa situação dessas? O mais forte que consegue ficar com tudo, você acaba gerando tumulto, você acaba gerando guerra entre as pessoas ali, porque quando a fome bate, Carol, o ser humano vira bicho, não é isso que acontece? O ser humano perde a razão na hora que a fome bate.
É muito triste, né? É uma catástrofe, realmente. A gente fica até sem palavras vendo essas imagens. A gente se compadece, né? Nós que temos filhos, vendo aí crianças, mulheres, idosos, todo tipo de gente. Como você falou, joga lá uma comida do céu, jogou do avião. E aí, as pessoas vão ser esmagadas, vai ter uma guerra por comida, uma guerra por água. Guerra não traz nada de bom e essa guerra já passou da hora de acabar. Infelizmente, o alerta da ONU, na prática, significa pouquíssima coisa. As pessoas não recebem ajuda, as autoridades do mundo inteiro não se unem para que esse desespero todo chegue ao fim, infelizmente. Pois é, o que me impressiona muito é a covardia. É a covardia do mundo diante de uma coisa dessa. A gente agora está com. Na verdade, nós temos mais de 150 guerras acontecendo neste momento, no mundo todo. Mas duas são mais complicadas, né? Que é ali a da Rússia contra a Ucrânia e a de Israel contra Gaza. E a humanidade fica assistindo, fica relatórios, discursos inflamados, mas resultado, ação que é bom, até agora eu não vi. E se discute tanta coisa fútil, né, José Otávio? Tanta projeto de lei banal que não serve para nada, não só no Brasil, no mundo todo. E aí a gente vê 500.000 de pessoas pedindo pelo amor de Deus, pedindo socorro à beira da morte por falta de alimento e de água. E realmente, cadê a tecnologia? Cadê as autoridades? Cadê o poder realmente de todas as nações? Falhamos e falhamos muito.